O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Será colocada no vosso colo, por quê? Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, e querido povo de Deus, peregrinos aqui, eu já vou deixar, desde ontem, me veio uma luz de não chamar mais de só caravanas, porque parece que a gente valoriza só quem vem em grupo. Chamo-os de peregrinos, que vieram de tantas partes do Brasil. Filhos queridos, é verdade que Deus foi muito generoso no nosso retiro. Muito generoso. Eu diria que Deus é generoso até nas coisas grandes e pequenas. Do dia firmado com sol, do espaço. Podia ser melhor? Podia. Podia ter uma estrutura melhor? Podia. Mas acho que às vezes Deus diz assim, ó, vai ter um pouquinho de dificuldade, mas é porque eu vou te compensar em graça. Eu vou te compensar em bênção. É assim que funciona. Quando aquela moça pegou o microfone, na última hora do sermão, que testemunho, você, né? Que testemunho maravilhoso. Edificou, ecoa. Nós estamos no tempo da quaresma. E, por exemplo, aproveito essa homilia para explicar. Primeiro que teve pessoas que conseguiram adquirir o DVD com as 6 palestras. Já esgotou. Mas não se preocupe, nós vamos dar um passo agora. No final desse mês, nós já estamos no ar. Alguém brincou, nossa padre, vai ser a Netflix da TV do Evangelizar. É isso mesmo. Nós vamos ter filmes, nós vamos ter palestras, nós vamos ter orações, não só minha não, dos padres da obra. É o Ide Mais. Ide mais, ide mais, não é? A gente quer mais, então ide mais. Então no final de março, as palestras estarão lá. Praticamente todo o retiro vai estar lá para você retomar. Mas muitas lacunas ficaram. Hoje o Sr. Mani me falava, e é verdade, o senhor falou que ia falar dos sacramentos de cura, mas a gente não deu tempo. Mas eu não vou deixar em branco. Eu ia falar da unção dos enfermos, falei por cima, da Eucaristia por cima, falei da confissão por cima, mas não dá tempo, é impressionante. Foram 6 pregações de 1h30 cada um, mas não dá. Então, mas também não vai ficar por isso. Eu só quero lembrar daqui para frente, pelo menos 2 eu já me comprometi. No dia, aí você vai falar, mas eu já fui de viagem, mas a TV Evangelizar chega lá. Se não chega, tem no aplicativo. Vai ter no ID+. Você, no dia de Ramos, à tarde, eu estarei aqui pregando a tarde inteira. Na terça-feira da Semana Santa, eu estarei à noite, a partir das 18, pregando, dando complemento.
que eu não quero que fique lacunas. Sempre vai ficar, mas pelo menos não que a gente tenha consciência. Falando sobre esse processo de Deus em nós, toda enfermidade ela demora. Aquilo que a gente faz muitas vezes, lembra que eu falei, quando você, gestos repetitivos, positivos, se tornam virtudes. Se tem vários atos repetitivos, eles ficam virtudes. Atitudes que a gente tem negativas, repetitivos, se torna vício. Porque vício não é só o que a gente pensa, cigarro, bebida, não, tem muitos vícios. Então quando a gente se dispõe a trabalhar, não por acaso, todo ano a igreja propõe 40 dias de jejum, oração, penitência, quaresma. Para quê? Como a primeira oração que eu fiz, que não é minha, está lá na igreja. Senhor, pelas mortificações da quaresma, pela penitência da quaresma, pelo jejum que a gente escolhe, se propõe, são remédios. Parece que a liturgia foi feita para ontem no retiro. Remédios para nos curar. Então, não esmoreçamos nessa linha da cura interior. Aí você vai perguntar, padre, mas é assim, ou curou ou não curou? Eu diria, não é assim, não tem a palavra ou, é e. Deus começou a obra, mas a nossa oração, ela vai fazendo com que a obra começada seja completa, que a cura que começou continue. Por isso, o pós-retiro, quando eu faço o retiro, eu fiz, agora os padres, um grupo de padres estão indo a Florianópolis, ou já foram, não sei, é a segunda etapa, eu fiz a primeira, fiz aqui. O pós-retiro é muito importante, porque senão vira um encontro. O que é o encontro? Você vai, recebe um monte de informação, seria encontro de capacitação. Não, não é um encontro de capacitação. É um encontro onde Deus, naquele momento do retiro, Ele fala, Ele dá o diagnóstico, usando a palavra de Jesus, médico dos médicos. E Ele faz isso. Aí depois Ele quer que eu e você continuemos rezando. Por isso que eu falava tanto de anotar. Eu sou um que vou para o retiro, eu tenho um caderno de não sei quantos anos, um livrão. Todo retiro eu anoto. E tenho tudo, de todos os padres, bispos, o último foi Dom Leonardo Stein. Em vez em quando eu vou lá. Então eu estou dando coisas práticas. Claro que a gente vai voltar no cotidiano. Mas aí você vai e lembra, eu preciso cuidar disso. É igual quando a gente tem uma dor, dá dor no ciático, dá uma dor no braço. Não adianta, você vai tomar remédio, é paliativo. Você sabe que você vai ter que fazer fisioterapia. Eu diria, agora nós já estamos na fase da fisioterapia. Então caprichemos naquilo que foi nosso propósito. Veja o que o Evangelho de hoje traz. Nosso Senhor falando, sede misericordioso como Deus é misericordioso. E o que é eu e você termos misericórdia? É aprendermos no Senhor a misericórdia que Jesus teve. Quando queriam matar aquela prostituta, Jesus simplesmente diz, eles não te condenaram, eu também não, teus pecados estão perdoados. Então o que é ter misericórdia? Que faz parte das bem-aventuranças. E se lembrarem, as 8 bem-aventuranças é o segredo da felicidade.
do servir, do amar. Então nós temos que pedir: Senhor, me faça mais misericordioso. Como é tema da campanha da fraternidade, ter misericórdia de eu conseguir enxergar, ouvir, acolher o outro e a palavra. Mas continua o texto, continua: não julgueis e não sereis julgados. Não é fácil, rapidamente a gente julga. É palavra de nosso Senhor: não julgueis. Nós temos muita pressa no julgamento, e o que é pior, a gente olha, julga, fala, sentencia e queima a pessoa na fogueira. A gente se dá o direito de fazer o processo inteiro. Aqui é um estado permanente de atenção. Perdoai, palavrinha, e sereis perdoados. É tão sério isso que nosso Senhor incluiu no Pai Nosso. Quem não perdoa não tem capacidade de amar. Mas então, é caso terminado, padre? Não. Se a gente se identifica assim, lembra que eu falei? Quanto mais contemplamos a paixão de Cristo, mais compreendemos o seu amor. Perdoai, sereis perdoado. No Pai Nosso, finalzinho: perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos as ofensas dos outros. Eita, que nós armamos uma arapuca para a gente mesmo, né? Depois, com a mesma medida que você medir, vai ser medido. O duro que a gente fala isso. Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus é como que se hoje ecoasse todo o retiro na nossa vida. Então, vamos nesse momento pedir: Senhor, me ajude. Eu não quero ficar pela metade. Sou ovelha machucada, ferida, mas termine a obra começada em mim. Não deixe inacabada essa obra que foi tuas mãos que fez. Toda segunda-feira, e vocês sabem, foi uma promessa minha a nosso Senhor, que hoje, entre aspas, é a folga do padre, segunda-feira. Mas em virtude, já falei, eu fiz uma promessa de enquanto eu viver e poder, às vezes tem que viajar, né? Hoje mesmo eu vou a Brasília, depois volto, tem reunião das TVs católicas, rezar pelos falecidos. E aqui eu queria insistir um pouquinho. Qual a última vez que você encomendou missa para os teus falecidos? Quando vai chegar finados, de novo. Chega no cemitério, revenda de cocada, de melancia, de flor de plástico, de palma, de vela. Quando vai chegando finados, aí manda pintar o túmulo. Não sei se é pelo falecido ou porque tem vergonha dos outros. Eu acho que é mais vergonha dos outros que deixou abandonado. O que vão falar da viúva que não foi lá cuidar do túmulo do marido? Essas coisas, pensa que não é bobo não. Mas não é só finado, gente. Faz parte da nossa fé rezar, encomendar missa pelos falecidos. Se nós temos clareza que depois da morte não tem conversão, eu sempre digo assim: crie teus filhos assim, porque hoje você reza para os teus pais, e que eles não esqueçam de um dia rezar por nós. Isso é ser católico. Então, capriche nessas coisas. Não é que eu sou
Tem gente, o senhor é saudosista, o senhor fica lá falando as coisas dos antigos. Gente, dos antigos não, nosso, meu filho. Nosso. Nós precisamos de oração. Rezar pelos vivos, importantíssimo. Mas rezar pelos mortos também. Então eu faço essa reflexão nessa segunda-feira, para que cada um, talvez nessa quaresma, se dedique um pouco à oração pelos que partiram. Encomende missa. Reze pelos falecidos. Porque nós somos uma igreja peregrina, uma igreja triunfante, uma igreja padecente. É tudo um vaso comunicante. Filhos queridos, então é hora de nos colocarmos em oração.